Podcast Semear, estamos aqui para mais um bate-papo, uma conversa legal. Eu sou o Rodrigo. Lembrando, galera, que a intenção é que você seja tocado pela palavra que vai ser ministrada através da conversa, do conteúdo, e Cristo lhe afete de alguma forma, de forma positiva. Amém? E hoje nós estamos aqui com o Carlos Eduardo, o famoso Dudu. Valeu, Rodrigo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, antes de começar assim, eu vindo de carro pensando, a primeira vez que eu conheci você, assim, que eu te vi lá na célula, eu falei, por que eu não conheci esse cara antes, assim? Pô, é uma honra ter te conhecido, assim, que isso, pelo que você carrega, cara, sem puxar sardinha mesmo. Isso, obrigado. Eu pensei assim, todo cristão tem que conhecer o Dudu, cara, porque é como se você carregasse, é aquela mensagem assim, quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho. E eu tive essa impressão, assim, de a gente tá indo pro mesmo lugar e a gente se encontrou agora. Acho que por isso que a gente não se conheceu antes. Não sei se isso biblicamente faz sentido, mas é como se fosse uma conexão em espírito, assim, parece que a gente já se conhecia em espírito. Não sei se é pela palavra ou pelo propósito, é aquela coisa de nos encontramos no caminho porque estamos indo pro mesmo lugar. E assim, uma honra mesmo conhecer a sua pessoa, cara, o que você carrega. Eu fico agradecido, cara, e eu vejo você com esse coração de serviço. São raras pessoas que você encontra que realmente são apaixonadas por Jesus, assim. Você olha pra ela, você vê assim, cara, essa pessoa é apaixonada por Jesus. Essa pessoa tá disposta a entregar tudo por Jesus. E quando eu encontro certas pessoas assim, cara, eu quero mantê-la perto da minha vida, cara. Então, assim, a gente é feito de conexões. Então, o tempo todo a gente tem que fazer conexões. A igreja, ela é feita de conexões. Então, quando eu quero ser igreja, eu tenho que estar com conexões. Então, exatamente. Paulo, a gente fala assim, Paulo pregou o evangelho para tudo, mas Barnabé foi o que auxiliou ele. Barnabé estava junto com ele. Então, assim, uma das coisas que fez Paulo, às vezes, ser Paulo, foi Barnabé na vida de Paulo. Além de Jesus, é claro. Então, assim, Pedro não pregou sozinho. Pedro não foi só a coluna da igreja sozinho. Estava João e Tiago também. Então, quando teve que confrontar ele, quem confrontou foi Tiago. Então, conexões, cara, são importantes se manter na vida, principalmente pessoas que são apaixonadas por Jesus. Essas conexões são por meio do Espírito Santo, porque talvez socialmente ou humanamente algumas pessoas são impossíveis de se conhecer, assim, de ter proximidade. O Evangelho, ele faz isso, cara. Ele aproxima diferentes pessoas, porque elas estão conectadas por um propósito, por algo, assim, além do natural. E essa é muita pegada, assim, de você sair da estrutura igreja telespectador e da igreja relacional, onde você forma conexões e aí você realmente cresce no cristianismo. Porque enquanto a gente formar cristãos que só vêm para assistir um culto, cristãos que só vêm para seguir um pastor, ouvir um pastor, e ele não forma conexões com os outros membros, dificilmente essa igreja vai prosperar ou ele vai prosperar na vida dele. Entendi. Cara, seguindo assim a pegada das outras conversas, a gente tá muito falando sobre vivência, sobre testemunho. Eu queria que você fazer um combo de uma pergunta aqui, fazer uma pergunta em forma de combo. Infância, adolescência e conversão, como que foi aí? Conta pra gente. Cara, eu vim de um lar cristão. Minha mãe era cristã, meu pai não era. Eu lembro da minha infância, minha mãe lendo Bíblia comigo, minha mãe falando de Jesus pra mim. Só que filho de crente não significa que é crentinho, né? Por mais que eu ouvia falar de Jesus, eu sempre vivi nesse ambiente de Jesus, eu sabia o que era Jesus. Eu ainda não tinha essa profundidade, não tinha um relacionamento com Jesus. Então eu vivia o Jesus da minha mãe. E aí, cara, você vai se aventurando, você vai tentando. Eu lembro assim que eu fui no ensino médio, assim, ensino fundamental, ainda assim, você vai sendo influenciado ao mesmo tempo com os amigos, mas aí você lembra do que sua mãe leu pra você, do que sua mãe falou pra você, e aí você tá naquela luta ainda. Você não tá entendendo ainda o que você viveu. Por mais que, como era só minha mãe que era cristã dentro do lar, meu pai não era, então minha referência muito era meu pai também. Então eu olhava muito pro meu pai. Por mais que eu ia na igreja nos domingos, mas eu não tinha relacionamento com quase ninguém da igreja. Até os meus... Com 13 anos eu aceito Jesus, mas o que vai mudar a minha história é a partir dos 18 anos, quando meu pai se converte. Quando meu pai se converte, a partir daquele momento,
o cristianismo, eu comecei a ter uma referência naquele cristianismo. E aí eu comecei a conviver da igreja e comecei a formar conexões. E quando eu formei conexões dentro da igreja, amigos, foi quando eu cresci realmente no evangelho. Então, assim, o que me fez ser cristão? Não foi a pregação de um pastor, não foi a pregação de alguém, mas foram amizades que eu construí dentro da igreja. E aí elas me influenciaram a viver Jesus. E aí com 18 anos eu batizo junto com meu pai. Quando eu batizo junto com meu pai, aí eu começo a mergulhar no cristianismo, a conhecer Jesus, ainda cometo alguns erros. E aí, com meus 20 anos, eu falei assim, cara, eu quero conhecer Jesus, eu tô disposto a conhecer Jesus. E eu comecei a comer Bíblia, a ler Bíblia, a estudar Bíblia. Eu lembro que quando eu comecei a ler Bíblia, eu lia tentava ler 20 capítulos por dia. Tava naquela ali, eu lembro que a gente tava viajando às vezes pra excursão de igreja, assim, pra congresso, e eu li no ônibus ali, todo mundo brincando, eu no ônibus tentando bater minha meta de Bíblia, assim, naquela vontade Os 3 capítulos por dia. De tudo aquilo que você não leu na sua vida, eu queria ler de uma vez. E aí é lógico, você vai cometendo erros e tudo mais, e acertos. Mas a partir daquele momento ali, eu comecei, cara, eu quero uma referência, eu quero conhecer Jesus. E aí você vai conhecendo homens de Deus que gastaram a vida pra Deus e assim foi. E por que será, cara, que a gente no início tem essa... Eu tenho algumas respostas, mas queria saber de você. Por que será que nesse começo a gente quer entrar em algo como a gente nunca entrou em outra coisa? Eu acho que a imaturidade, ela faz isso. A imaturidade, ela sempre vai fazer... A imaturidade. A imaturidade, ela sempre vai levar você a fazer as coisas com muita pressa. Você não faz um plano construído de longo prazo. Você quer compensar tudo no curto prazo. Então eu olhava às vezes um pregador que eu tinha referência, eu via ele, um homem de Deus que sabia muito da Bíblia, eu falei, eu quero saber a Bíblia igual ele. Só que eu não queria ficar 10, 20 anos lendo a Bíblia igual ele. Eu queria aprender a Bíblia. Eu queria já, então eu vou... Fast food. Então eu vou fazer a mais. Eu vou já tentar correr e alcançar mais. E tudo que cresce rápido, ele cai rápido. Então assim, Jesus fala de 2 casas que são construídas, uma na areia, outra na rocha, né? E aí da rocha, ele fala que você tem que cavar até alcançar a rocha. Então, quando você cava até alcançar a rocha, primeiro você não é visto. Primeiro ninguém tá vendo o que você tá indo cavando ali. Então é um lugar muito solitário às vezes. E não tem recompensa, porque ninguém tá vendo ali o que você tá colocando. Diferente quando você começa a construir na areia. Você não cava. Então você já começa a levantar e todo mundo começa a ver o que está sendo construído. E o caminho de Jesus, a gente vê assim, ó, de Jesus dos 12 até os 30 anos, o que a gente tem dele? Basicamente nada. A gente só tem uma referência dele com 12 anos e depois a gente não tem mais referência, não fala nada sobre Jesus. Às vezes até uma curiosidade minha, de saber como que foi o Jesus comum, na vida comum. Né? Dos 12 aos 30. E realmente às vezes era tão comum que... nem quis colocar, trabalhou no emprego comum, foi um cristão comum, leu, orou... Se alistou no exército. Isso, viveu como um cristão comum. Um cristão, no caso... Cidadão, como judeu cidadão comum. Como um judeu comum. E... Ele some até o momento dos 30 anos de idade. E aí ele vem e começa a fazer tudo de uma vez. A gente pega... Mas será que nesse tempo ele não construiu também? Isso. Buscando conhecimento. Mas ele construiu num lugar onde ninguém estava vendo. Uau. Onde ninguém estava sabendo. Então assim, a gente não tem referência de nada de Jesus. A gente pega José, a gente pega Davi. Então assim, a promessa Davi tinha? Davi tinha. Mas ele tinha o quê? Uns 15 anos? Mas ele vai assumir o reinado daquela promessa de 15 anos daqui mais 15 anos. 15 anos sendo perseguido, 15 anos sofrendo. Então a gente pega José. José é a mesma coisa. Teve os sonhos. O sonho onde os irmãos se prostravam diante dele. Os sonhos onde até o próprio pai se prostrava. Teve uma construção, né? Isso. Aí depois ele é entregue como escravo. E ele fica 15 anos desaparecido. Até o momento que chegou o momento dele se tornar governador. Então, eu vejo assim, muito pela característica de Deus. Você fica um bom tempo sendo esmagado, sendo trabalhado, sendo estruturado. E aí no tempo, no momento certo, Deus ergue, muda a sua história do dia pra noite. Igual a semente do trigo dentro do chão, né? Isso. Que ela morre. Jesus cita, né? Fala sobre o reino de Deus como a semente que cai, né? E
Morre Se a depois gente de vê a mim. semente, a característica A da gente não semente, ela morre, depois começa a crescer raiz para baixo. Ela fica um bom tempo construído raiz para baixo. Quando ela criou a estrutura da raiz dela, então ela cresce e vem para cima. Aí começa a aparecer os frutos. Então o fruto, ele é uma consequência de um trabalho do secreto. Eu gosto muito de um texto de quando Josué dá para passar o rio para entrar na terra de Canaã, que ele está levando o povo. E aí abre o rio para eles passarem, e quando abre esse rio, o que eles constroem? Ali não é um altar, mas algo referenciando aquilo que Deus fez para eles, ali no meio do rio. Depois o rio fecha, e eles constroem outro altar ali na beirada do rio, onde todo mundo poderia ver. Então não adianta você construir altares em lugares públicos se você não constrói primeiro no secreto. É Mateus 6. Mateus 6 fala o quê? Pro fariseu. Não faça igual aos fariseus. Os fariseus fazem orações em públicos para mostrar para os outros que eles são santos, para mostrar para os outros que... Então, vocês é diferente. Vá pro secreto. E o vosso Pai vos recompensará no secreto. Essa vida de secreto, a gente tem isso intensamente no início da fé, mas a igreja em si, algumas denominações, elas não permitem esse secreto, ela não dá esse tempo pro cara maturar, o tempo do anonimato. Cara, é muito mais importante a sua relação com Deus dentro do teu quarto do que eu te dar um microfone, um ministério, algo de evidência. E o evangelho, em algumas denominações, faz isso. O cara começa a orar, o mundo espiritual começa a ficar evidente na nossa vida. A gente começa a buscar Deus na nossa conversão, o mundo espiritual se abre assim de uma forma, cara. E aí o problema é querer já colocar esse indivíduo lá em destaque. Não pode. Talvez naquele início ali ele tem que trabalhar no anonimato. Porque você mata ele. Se você... Tanto Paulo fala assim, olha, não colocar os neófitos na fé. Por quê? Porque senão ele vai cair na mesma armadilha de Satanás, que é o orgulho. Então, quando você pega assim, por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Quando você, eu leio a Bíblia porque um dia eu quero ser um grande pregador. Eu oro porque um dia eu quero ser uma referência cristã. Não, esse não é o propósito. O propósito é assim, eu sou tão apaixonado pelo meu pai. Eu amo tanto ele é minha recompensa, ele é minha fonte, é aquilo que eu quero. Então, a consequência disso é que eu vou servir as outras pessoas. Eu amo tanto Jesus que eu vou te servir. Jesus é minha paixão. Porque dele, por ele, para ele. Isso. Por que vai acontecer? Quando você começa a se tornar uma referência para as outras pessoas, quando as pessoas começam a olhar para você como uma referência, no início, isso é bom. Mas chega um momento que, cara, aquilo já não é o suficiente. Aquilo já não é todas aquelas coisas. E aí quando começa a criticar você, e aí você vai começar a negociar os seus princípios porque você está procurando o quê? Que as pessoas gostem de você. Então você não lê, você não ora porque você quer mudar, porque você quer ser um cristão melhor, porque você quer conhecer Jesus. Então quando você não faz isso por esses motivos, que é conhecer Jesus, quando você começa a pregar, quando você começa, cara, você vai cair na armadilha. Você não vai durar muito tempo. Então por isso que grandes homens, se a gente for ver a história deles, vem de uma história de muito sofrimento e muitas dores antes disso. Para essa maturidade, para maturar. Até é importante você falar da sua decisão de querer buscar, que a gente tem uma ideia, às vezes, de que Cristo vai dar aquele start de explosão. Né? Eu tive isso na minha conversão. Tipo, aquela explosão, assim, de ver Deus de forma evidente. E nem sempre vai ser assim. Na maioria dos casos, a pessoa vai tomar a decisão, eu quero conhecer Jesus. E isso é tão sobrenatural quanto aquele que Jesus visitou lá dentro do quarto. Comigo, cara, Jesus visitou eu dentro de uma sala, eu tava na sala, eu liguei a TV e Deus começou a falar comigo através da televisão. Então, eu precisei desse start. Mas não necessariamente o Espírito Santo vai tratar dessa forma. Às vezes ele vai colocar dentro da tua consciência, você precisa e você vai. E a gente fica esperando isso, né? O grande encontro que eu tive para eu buscar Jesus. Às vezes a gente confunde espetacular com sobrenatural. Então, existe maravilhas, existe. Mas o sobrenatural não necessariamente são coisas espetaculares.
Sobrenatural, ele tem que ser coisas diárias, ele tem que ser coisas que se tornam até comuns na nossa vida. E o sobrenatural não necessariamente são momentos espetaculares. Por exemplo, eu tive momentos espetaculares na minha vida. Tem uma história, uma vez, tava eu e mais 2 amigos, a gente estava orando de madrugada, a gente estava lá buscando a Deus, querendo ter experiências com Deus e viver algo com Deus, mas algo espetacular, é isso que a gente queria. E eu lembro nesse momento que eu olho para o céu e eu começo a ver um ser voando. E eu fico louco, começo a gritar, eu começo, gente, vocês estão vendo isso? Gente, vocês estão vendo isso? Ninguém tá vendo. E aí, beleza, só eu vi, eu fiquei assim, por que só eu vi? E aí, nesse momento, um amigo, ele fala assim, ele começa a orar para Deus, fala, Deus, faça uma experiência que todos nós possamos ver. Nesse momento, Rodrigo, mas um monte de ave resplandecente começa a voar ao nosso redor. Uau. Um monte, cara, um monte. Cara, é uma experiência assim, cara, que eu me arrepio até hoje, só de lembrar. E aquele monte de ave começa a voar ao nosso redor, assim, cara, e eles ficam quase 1 hora ali voando. Eram aves físicas ou coisa celestial? Físicas, cara, físicas. Mas parece que brilhavam, cara. Uau. Então, assim, eu não consigo explicar o que foi essa experiência. Isso era umas 3 horas da manhã. Não era gota d'água na câmera, não. É o anjo. Ou não é o anjo. Era aquele monte de ave. Tu viu isso? Você viu isso? Os caras estão numa live na mata e cai uma gota d'água na câmera do celular. E eles começam a achar que é o anjo. Mas se for, tudo bem também. Importante é crer. É esse problema. E aí, cara, eu começo a ver essas aves voando. E aí tá ao nosso redor. Cara, aquele momento foi espetacular. Uau. Até hoje, eu lembro. Mas, sinceramente, na minha vida não mudou nada. Foi algo que eu gosto de contar pros outros. Mas agora, sabe as experiências que realmente me mudaram? Foi as experiências quando eu tava orando no meu quarto, Deus falou logo no meu coração que eu precisava. Quando Deus deu uma chave. São momentos simples, quando eu tava buscando Jesus. É isso, cara. Então, a gente às vezes tá tão procurando esses momentos espetaculares, onde ele vai mudar a minha vida, Não. Mas a gente ignora os momentos simples. O dia a dia, a oração, o secreto, que cavar até você alcançar a rocha. E a gente está procurando tanto esses momentos espetaculares, experiências espetaculares, que a gente está ignorando a simplicidade, o básico. O dia comum. O dia comum. E esse dia comum é que te transforma, esse dia comum que te renova. Eu gosto dessa expressão, o dia comum. E eu sempre falo a mesma coisa. Parece que um dia minha esposa falou, cara, você não muda o texto, parece que você só tá na mesma mensagem. Falei, pois é, cara, Deus não tá me dando coisa nova, não. Mas eu sempre gosto de falar desse texto. O dia comum na vida daquela samaritana mudou toda a perspectiva, todo o destino dela. E é o dia comum, era um dia comum que ela estava indo buscar água na beira do... Ela não estava indo para conferência profética, né? O congresso internacional. Não, cara, ela estava indo buscar água no poço e Jesus muda a rota dele para tocar a vida dela e num dia comum o destino dela é transformado. Cara, eu lembro de uma pesquisa que o Rangel trouxe de como que as pessoas se convertem. Eu lembro que cerca de 3% elas se convertem por grandes caravanas missionárias, onde eles pregam, fazem evangelismo. Que é legítimo, né? Isso, que é legítimo. 3%. 1% é rádio, o outro 1% é pregação dentro da igreja, os outros 60% é que vem através de familiar ou através de um amigo. Uau. Então, cara, às vezes a gente tá querendo, assim, não, eu quero me tornar um grande pregador, onde eu me movo em grandes milagres e multidões vêm me ouvir, e aí eu faço grandes coisas no nome de Deus. Mas aí, cara, a gente tá vendo assim, da onde vem o resultado? Ele vem do homem que tá lá no trabalho dele pregando o evangelho. Ele vem do filho que dentro de casa, ele tá representando o evangelho. Eu gosto sempre daquela frase, pregue o evangelho, se possível, use palavras. Uau. Cara, a pregação do evangelho é o seu estilo de vida. É a forma como você vive, a forma como você anda, a forma como você trata as pessoas. Então, quando você está esperando só viver espetacular, você ignora o efeito daquilo que você pode fazer no dia comum. Tipo assim, tô aqui conversando com alguém, por que não tocar no nome de Jesus? Por que não falar sobre Jesus? Então, é um dia comum, conhecendo pessoas, se relacionando com pessoas. Mas a gente tá... Isso vem muito de uma estrutura de igreja que foi construída a
partir da Idade Média, que é assim, vamos separar o santo e o secular. Vamos separar aquilo que é religioso dentro da igreja, isso assim é santo, Deus considera. O que é fora disso é secular, é separado. Por isso que trabalhar na segunda é castigo. Né? É, bem isso, cara. Porque cara não entende você tá achando que o propósito que você vai fazer com Deus está dentro da igreja. E a igreja que chama eclésia é que é chamados para fora. Então, o seu propósito é o seu trabalho. O seu trabalho, ele é santo, cara. Sua vida comum, ela é santa. Então, eu vejo já tantas pessoas assim, olha, eu lembro que tinha uma pessoa que ela tocava música e às vezes ela ia para as igrejas tocar alguma música, cantar e tal. E ela falava que ela tinha um instrumento que ela só usava na igreja, porque aquilo era santo, era separado para Deus. Mas Deus não comprou nenhum instrumento. Deus não morreu por nenhum instrumento. Deus morreu por pessoas. Então quem era santo? Era o instrumento ou era ela? Então ela era separada para Deus. E não o instrumento deveria ser separado para Deus. E aí, quando a gente tem essa mentalidade, a gente ignora o nosso dia comum. Então assim, vamos lá. Para eu pregar na igreja, eu gasto tempo orando antes? Eu gasto tempo lendo a Bíblia, me preparando, buscando para Deus, é você que vai me usar nisso. Eu gasto. Porque você não vai fazer algo para Deus. Então tem que fazer com muito zelo. Beleza. E no seu trabalho, você ora a mesma quantidade para isso? Não, Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Deus, me dá a sabedoria que eu preciso. Deus, o que eu tenho que fazer nisso? O que o Senhor quer que eu faça? Então a gente está tanto procurando a vontade de Deus quando a gente vai pregar, quando a gente vai ministrar, mas quando a gente vai para o nosso trabalho, que é o nosso propósito, a gente não dá tanta bola para isso. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Talvez esse é um dos motivos da igreja, em alguns lugares, encher as pessoas de atividades. Aqui todo mundo vai fazer alguma coisa para a pessoa se sentir fazendo a obra de Deus. A gente vai ter o ministério da dança, do teatro, do lavar banheiro, do tirar a telha de aranha do teto. Não que isso não seja importante, né, as funções dentro da casa. Mas assim, vamos dar função para todo mundo se sentir importante e cristão. Então esse talvez esse não querer ser o cristão da segunda-feira faz todo mundo ficar no sábado, passar o final de semana todo dentro da igreja, fazendo um monte de coisa para se reafirmar em Deus. Você quer ver um outro problema? É que os cultos de domingo viraram cultos evangelísticos. Cara, quem tem que pregar o evangelho? É o pastor ou sou eu? Então, assim, eu tiro toda a minha responsabilidade, assim, fulano, vamos na igreja comigo. Ela acha que assim ela está pregando o evangelho, chamando outra pessoa para ir para a igreja. E a pregação do evangelho não é convidando alguém para ir no culto de domingo. A pregação do evangelho, ela é você assim, cara, eu pregando para você e falando sobre Jesus para você. Então, Jesus fala assim, olha, em Mateus 28, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ensine a eles a obedecer tudo que eu vos ensinei. Então assim, peraí, para quem que ele falou isso? Era só para os discípulos? Era só para os apóstolos ou era para todos? Então quando a gente pensa, peraí, não era só para os apóstolos. Isso era uma missão para toda a igreja. Então quando eu penso, se não era só para os apóstolos, também não é só para os pastores. Então eu tenho essa responsabilidade por todo mundo e fazer discípulos. Então quando eu falo assim, olha, vamos lá para o meu pastor pregar o evangelho para você, eu estou me ausentando da minha responsabilidade de fazer discípulo e de ensinar o evangelho. Por quê? Porque eu quero ir para o culto, quero sentar numa cadeira, eu quero ouvir, eu quero cantar um louvor, onde os outros vão trabalhar e eu vou assistir. Eu quero ver um espetáculo. E essa cultura de igreja, onde as pessoas estão esperando um espetáculo, onde as pessoas estão esperando uma pregação rasa, que é uma pregação evangelística, isso faz da gente, às vezes, cristãos rasos, onde a gente está ignorando o nosso trabalho, a gente está achando que só a igreja vai fazer alguma coisa, só o pastor. E aí não é estranho você ver os pastores sobrecarregados, pastores em depressão, pastores, porque todo mundo está colocando as expectativas e as esperanças nos pastores e está tirando a responsabilidade das suas costas. Uau! Assim, mudar um pouco de assunto, mas dentro do assunto, né? Cristo, palavra, evangelho. Todo mundo tem aquela... A gente falou aqui antes, né? Antes de começar a gravar, a marreta em cima da mesa, né? De vidro. Eu acredito que todo cristão que está caminhando assim no propósito, ele carrega uma marreta para soltar em cima do vidro. Eu queria perguntar para você, cara, qual que é a mensagem dos últimos dias que tem queimado no teu coração para você anunciar? Qual que é a marreta que Deus tem colocado para você soltar na mesa? Eu acho que é justamente isso que
conversando aqui. Cara, eu olho pra igreja, assim, e eu vejo esse tratar a igreja de algo, assim, que está muito longe daquilo que Cristo veio e quis fazer. Quando a gente olha lá em Atos 2, ele fala assim, que os santos se converteram. E aí eles se reuniam todos os dias para a comunhão dos santos, para o compartilhamento do pão, para a oração e para o ensino. A gente vê que essa é a base da igreja. Comunhão dos santos, compartilhamento do pão. Então, vai muito além de ser um telespectador. Mas está na questão de você, cara, entender que eu tô aqui com meu irmão, eu tenho que auxiliar ele de alguma forma. Entender que Deus me deu dons onde eu tenho que auxiliar alguém da igreja de alguma forma. Onde eu tenho que ajudar meus irmãos de alguma forma. Então eu participo e me torno igreja. E não mais eu vou a uma igreja. Porque igreja parece, assim, qual igreja você é? Meu irmão, se você é uma igreja, não é uma igreja específica. Você é de Cristo. Uhum. Então qual igreja você é? Você é da igreja de Cristo. Então você tira essa questão de que placa que você é. Uhum. Você tira essa questão de, lógico, eu estou num lugar, eu estou num ambiente, eu sirvo umas pessoas específicas, tudo bem. Você precisa de ser específico em algo. Porque senão você fica sem rumo e sem destino. Porém, você não pode estar limitado a um ambiente, a um lugar só. Que é aquilo. Senão você se torna fraco no evangelho. E é voltar para o rudimento. Porque, peraí, o que a gente está falando aqui sobre Jesus? O que a gente está queimando nosso coração quando a gente fala sobre Jesus? Então, é nesse momento onde eu converso, eu falo, mas você também fala e eu aprendo com você. A gente está aprendendo um com o outro aqui agora. Sim. É totalmente diferente. Isso tem muito mais eficácia do que eu sentar num culto do domingo e só ouvir. Então, cara, de alguma forma, a estrutura de igreja que a gente veio, e essa foi uma herança da igreja medieval, e a gente só tá copiando isso, cara, tá diferente da igreja primitiva. Onde os irmãos se relacionavam. E, cara, vamos lá. Quem pregou o evangelho pro mundo foi os apóstolos? Não. Mas foram quem os apóstolos ganharam para Jesus. Porque quando a igreja foi perseguida, a Bíblia fala que eles foram de Samaria até para os confins da terra. E eles pregavam o evangelho onde eles iam. Então, por quê? Porque eles não eram homens de Deus que estavam esperando que os apóstolos fossem pregar o evangelho. Quando Paulo chegava num lugar e ele pregava o evangelho e algumas pessoas aceitavam Jesus, ele ficava ali um tempo, logo ele ia embora e deixava aquele grupo ali. Quando ele voltava, ele via desse grupo quem que eram os homens que estavam mais preparados, mais assim. Então ele separava esses homens para presbitério. E a gente vê, então, é melhor o quê? Você não ter líder do que ter um líder doente, um líder ferido. Então Paulo, ele poderia fazer, não, vou deixar aqui já um homem, qualquer um de líder aqui. E aí eu vou embora. Não. Às vezes eu tinha que pregar para outra região, deixo aqui vocês vão compartilhando, vocês vão crescendo junto. E aí eu venho depois e vejo quem foi aprovado, quem não foi aprovado. Quem está preparado, quem foi chamado, quem não foi chamado. É sobre Cristo trabalhar através da unidade, né? Isso. Não é uma palavra para um homem só, né? É uma palavra que Deus vai dar para a unidade. Então quando eu perguntei, você jogou para a unidade, né? Para o corpo. É como se, cara, não é uma mensagem que eu tô carregando, é uma mensagem que a igreja precisa entender e viver, né? Não é algo assim, eu tenho uma revelação pros últimos dias aqui, a igreja precisa ouvir isso aqui. Não, é algo pra gente, é algo pro que tá há mais tempo, o que tá há menos tempo. Cristo vai ser o cabeça e o fluir do Espírito Santo vai ser através da unidade, não de um homem só. Isso. Porque isso é tão evidente, Rodrigo, quando você pensa assim, sobre Jesus. Cara, Jesus foi para os céus, tá à direita do Pai, deixou o Espírito Santo. Mas qual a instituição que ele deixou aqui pra gente? Foi a igreja. Cara, então qual a esperança do mundo? É a igreja. Sim. Quem começou a igreja foi o próprio Jesus. Então a gente não pode ser ignorante de pensar que, cara, a igreja. E aí você pensa, o que é a igreja? Aí vem a discussão do que é a igreja. Que no caso você falou assim, é unidade, é um grupo de pessoas que se tornam um. Essa é a solução para o mundo. Cara, essa é a esperança do mundo. É a igreja que vai levar quem? A Jesus. Sim. Então, cara, foi Jesus que deixou, foi Jesus que começou a igreja, foi Jesus que deu referência para a igreja.
Então, cara, a gente tá começando a procurar cabelo em ovo. E não, qual que é o próximo segredo? Qual que é a próxima verdade? Não, Qual o próximo movimento? Isso. Cara, a solução já tá aqui. E é isso, as pessoas estão procurando ao pastor referência tal, ao ministro que se move nesse poder de Deus, e tá ignorando a igreja local. E tá ignorando aquele irmãozinho que tá do lado ali. E é o que eu falei, 60% das pessoas não vêm por causa daquele pastor referência. 60% das pessoas vêm pela igreja local, de pessoas comuns. Então, assim, tem pessoas que só você vai pregar o evangelho. Sim. Que elas vão ouvir o evangelho só através de você. Eu não vou conseguir alcançar essas pessoas. Então, não importa o quanto eu leio a Bíblia, não importa o quanto eu estude, eu não vou alcançar essas pessoas. Só você vai alcançar. Numa esfera de atuação que eu tô ali. Porque você tá ali, ou porque você tem uma característica que isso chama a atenção das pessoas. Então, quando a gente tira essas referências, e aí eu foco, a gente centralizou a igreja em poucos homens, que é uma questão até de visão de padre, de clérigo, a gente está centralizando essa igreja, a gente parou de distribuir ela para todo o povo de Deus. Então a gente cria cada vez mais cristãos que não leem a Bíblia, cada vez mais cristãos que não oram, que não gastam sua vida em oração. Meu irmão, você vai para o céu, você quer viver do lado de Jesus, mas isso referencia já a sua vida aqui? Você já vive desse jeito? Apaixonado por Jesus, querendo Jesus todos os dias, acordando, pensando em Jesus, vivendo por Jesus. Jesus é a melhor coisa da sua vida? Se ele não é, pera aí, cara, tá errado. Tá errada a forma que você tá vivendo. E por que você acha que a gente ainda tem que estar falando sobre isso? Eu acho que é muito por isso. Porque a gente tirou a responsabilidade do pessoal. Então, se eu quero pregar o evangelho, eu não preciso saber de nada. Eu posso só chamar o pastor e o pastor vai pregar o evangelho. Posso só falar pro cara que é santo ali, que ele trabalha naquela posição ali que Deus separou ele. Então ele faz tudo. Então só chego aqui no culto de domingo, escuto uma mensagem e falo assim, olha, eu tô me carregando pra semana. Cara, isso me mata quando eu escuto alguém falando que ela tá vindo no domingo pra se carregar pra semana. Meu irmão, isso aqui não é bateria. Posto de gasolina. Não, isso aqui não... Você só tá vindo aqui porque você tá construindo relacionamentos. Vamos lá, a gente é fruto do ambiente que a gente vive. Sim. A gente é fruto do meio que a gente vive. Então, como que eu conheço cristãos? É lógico, na igreja. Lá em Atos fala assim, olha, iam acrescentando eles conforme iam sendo salvos. Então, peraí, primeiro eles eram salvos pelas pessoas, pela pregação do evangelho, e aí uma vez que eles eram salvos, eles eram acrescentados na igreja, mas hoje não. E aí hoje, a igreja se tornou tão inclusiva que a gente vê tanto pecado dentro e a gente não pode chamar a atenção de ninguém. Por que não? A igreja, ela aceita todo mundo, eu concordo. Cara, bem do jeito que você tá, a gente vai te ajudar a restaurar, a gente vai te ajudar. Beleza, mas você quer ser restaurado? Você quer crescer? Mas a gente fica tolerando pessoas que não têm nenhum compromisso com o evangelho e não querem. E tá dentro da igreja e aprontando mais do que tudo. É o cara que tá dentro da igreja, mas deve todo mundo. É o cara que tá dentro da igreja, mas passa a perna nos outros. E ninguém faz nada. Por quê? Ah, não, porque a gente não pode fazer nada com esse irmão. Não, a gente não pode. Pera aí, Paulo, quando tem um homem lá que tá aprontando no meio, ele fala assim, arranca esse nico do meio de vós. Então, a gente parou de entender, peraí, eu tenho uma responsabilidade com esse evangelho. E a igreja, ela me aceita. Mas existe uma responsabilidade daquilo que eu tenho que fazer. Não é assim, faz o que você quiser, vive da forma que você quiser. Beleza, a partir do momento que você decidiu seguir Jesus, pega a sua cruz. E a gente vai estar aqui para te ajudar a você pegar essa cruz. Então, a gente vai estar aqui te auxiliando nisso. A partir do momento que você não quer mais pegar essa cruz e morrer para você mesmo, porque até essa questão de pegar a cruz virou como se fosse um problema. Ah, minha cruz é minha sogra. Minha cruz é não sei o quê. E não é isso. Para os romanos, quando Jesus falou assim, olha, aquele que quiser me seguir, pegue sua cruz, estava simbolizando o quê? Que você morreu, que você não tem mais caminho de volta. Quando eu peguei minha cruz e eu tava andando com a cruz, cara, não tem caminho de volta, agora é a morte. Então, quando eu decidi seguir o evangelho, não tem mais caminho de volta, agora é a morte. Então, toda a minha vida eu entreguei para isso. É um estilo de vida, né? Paulo fala, acho que em Gálatas 2, ali 2:20, ele fala assim, já estou crucificado com Cristo. Eu não estive, eu não estarei,
Não foi no dia que eu aceitei Jesus. Cara, eu já morri. Eu já estou crucificado. Agora não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Então é um estilo de vida. Eu vou andar morto. Os judeus não alcançaram a salvação, por quê? Porque eles não alcançaram pela fé. Eles estavam procurando por obras. No Velho Testamento, as pessoas conseguiam a salvação por meio da fé daquilo que haveria de vir, que era Jesus. Então nós temos dois tipos de leis. As leis cerimoniais e as leis morais. As leis cerimoniais, elas simbolizavam e apontavam para Jesus. Então, matar o cordeiro era uma lei cerimonial. O que simbolizava? Jesus. Um dia um cordeiro ia ser morto. É o Filho de Deus. Então, um dia Deus vai prover alguém que realmente vai morrer para poder nos purificar internamente. Então, estava apontando para Jesus. Então, eles estavam tendo fé em algo que haveria de vir. A gente já não. Tem fé em algo que já aconteceu. Que é a morte de Jesus por nós. Então, a salvação sempre foi pela fé. Alcançar as coisas sempre foi pela fé. E às vezes a gente confunde fé somente com... Eu falo assim, não, eu acredito nisso. Mas aí quando você vem para Tiago, você realmente tem fé? Quais são suas obras? Quais são suas ações de fé? Um dia você falou sobre fé relacionada à mudança de mentalidade, né? Porque a gente está muito intoxicado com uma visão secular, cultural e tal. Aí a fé, ela tem que... Eu acredito que a fé pautada na Bíblia, a gente tem que dar uma desmistificada ou desintoxicação de tudo aquilo que a gente entende e vê para poder crer no sobrenatural de Deus. Cara, a fé, ela é o princípio. Ela é o princípio da combustão para que tudo se mova no Evangelho. Então, pela fé vocês são salvos, pela fé vocês alcançam os milagres. Quando Jesus orava e curava alguém, ele falou assim, vai que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, assim, a fé, ela é o princípio de todo o Evangelho. O Evangelho do início ao fim é pela fé. Então, Abraão foi justificado pela fé. Então, a gente tem que entender que uma das coisas mais importantes do Evangelho é a gente compreender sobre a fé. E aí, a gente tem que entender que, peraí, se a fé ela é uma das coisas mais importantes, então eu tenho que voltar e começar a viver uma vida pela fé. E viver uma vida pela fé, ela não é aquilo que você vê, aquilo que você enxerga. É você se apropriar. Como que você segue a Jesus? Como é que você acredita em Jesus? A gente fala de 3 etapas, que é identificação, apropriação e depois confissão. A parte que você se identifica com Jesus. Quem era para morrer? Era você. Quem era para estar ali? Era você. Então eu me identifiquei com Jesus. Ele morreu no meu lugar. Ele se sacrificou por mim. O preço que foi para ele, na verdade, era para mim pagar. Então eu entendo que nesse momento Jesus se sacrificou por mim. Eu me identifico com isso, com a obra de Jesus. Então a partir desse momento eu vou me apropriar. Porque Jesus morreu, mas também ele ressuscitou. E juntamente também eu ressuscito com ele. Então eu começo a me apropriar daquilo que ele alcançou nos céus. Então assim, quando a gente vai lá para Efésios 2, quando a gente vai para Efésios 3, fala assim, olha, vocês já receberam todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, peraí, não tem nada mais. Então agora vocês estão assentados à direita de Deus junto com Jesus Cristo. Então Jesus separou o reino de sacerdotes e reis para vocês. Então peraí, tudo isso já foi dado para você. A questão é, você está se apropriando disso? Você vive crendo nisso? Como se isso fosse uma verdade? Ou você fala assim, é legal. Tipo assim, realmente, que legal. Eu repito isso, eu falo isso, mas eu vivo isso. E aí é questão da fé. E aí depois vem a confissão. Quando Jesus está lá que ele fala assim, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão olhar para esse monte, você se lança no mar e ele vai lançar. Então, peraí. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte. Peraí, tem um momento onde eu tenho que confessar, onde eu tenho que falar aquilo. É necessária a confissão. Do mesmo jeito que eu criei em Jesus Cristo, eu tive que confessar porque você está fazendo o processo da fé. Você se identificou com Jesus. Depois você se apropriou daquilo que Jesus fez por você. E agora você confessa Jesus. Existe a parte da confissão da fé. Então, isso quando a gente começa a estudar o corpo humano, a gente começa a estudar a estrutura humana, principalmente o cérebro,
a gente vê assim, olha, como que você tem ações, quais são, o que determina as suas ações. A gente tem as crenças centrais, que são as crenças bases, e essas crenças bases, elas vieram da sua infância, da sua primeira infância. Então, como que você constrói crenças? Através das suas experiências. E o que é experiência? É tudo aquilo que você experimenta pelo seu tato, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu olfato. Então, tudo isso formou suas experiências. Sua mente recebe e ela constrói crenças bases. Então, quando você recebe uma informação, seu cérebro vai carregar aquilo baseado nas suas experiências. Então, ele vai trazer uma percepção para você. Então, vamos lá. Aconteceu, você viu um cachorro. E aí, quando você vê o cachorro, a hora que chega no seu cérebro vai interpretar tudo o relacionamento que você já teve com o cachorro. O que você já experimentou com o cachorro? O que o seu paladar já sentiu de cachorro? O que o seu olfato já sentiu de cachorro? O que seu tato já sentiu de cachorro? Então, tudo isso ele vai carregar. Então, ele vai te trazer uma percepção. E aí, ele vai liberar os neuroquímicos do cérebro para que você crie, então você tenha uma ação. Então, eu vi aquele cachorro, eu carreguei aquela informação me gerou um sentimento. Seria metanoia que os caras falam. Isso. E aí você tem que trazer essa metanoia. Então, quando gerou um sentimento, eu tive uma ação. A fé, ela vem para você ter uma experiência, para você crer em algo que vai além das suas experiências, do seu tato, da sua audição e da sua visão e do seu paladar. Então, assim, por quê? Porque a fé é crer em algo que você não vê. Então são vivências, experimentações com Cristo que vai mudar minha percepção, vai renovar minha cabeça e eu entro nesse cenário, né, que a fé, eu creio também num cenário, mas não é um cenário de atitude num dia só, tipo, é meu, eu tô colocando o capacete aqui agora, né, eu recebo aqui, amém. Não, é um conjunto de vivências, é uma consequência de vivências com Cristo, de experimentar Cristo. É realmente é algo que vem do Espírito. Então a gente tem que entender que fé vem do Espírito, porque se ela não vem pelos nossos cinco sentidos, ela vem por um outro sentido, que é a questão do Espírito. Lá em 1 Coríntios 2, fala assim, quem conhece o homem a não ser o Espírito do homem? E quem conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus? Mas vocês têm o Espírito de Deus. Lá no final ele fala assim, vocês têm a mente de Cristo. Então, peraí, a mente de Cristo está em você. Então você não vai crer em algo que você experimentou, mas algo que o Espírito experimentou. Então, é isso que é a fé. É você viver na crença base do Espírito. E aí você vai se mover, e aí é necessário. Você vai ter uma confissão em relação àquilo, e aí você vai se mover, ter uma ação. Porque a fé que não tem ação, ela não é fé. Aí você está tentando se convencer de algo, mas você não se convenceu, você não alcançou a fé ainda. Então, a fé ela não é algo instantâneo, ela é um processo. Então, toda transformação ela vem de um processo, vem de uma mudança, ela vem de aquilo que a gente começou falando aqui. É o processo. Então, Jacó, Davi, Jesus, foi um processo. Assim, a gente falou de unidade, a gente falou de fé agora, e o corpo de Cristo, a igreja enquanto um corpo, os membros eles precisam estar trabalhando para o corpo, né, movimentar e fluir. Fala um pouco pra gente sobre a questão, eu acho que é a dúvida de vários cristãos. Qual que é o meu propósito? E um pouco dos ministérios lá. Tipo, tem gente que já consegue se identificar dentro dos ministérios e tem gente que não. Então fala um pouco do propósito, como que a pessoa descobre. Eu acho que tem muita gente que fica na igreja pensando, cara, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu ministério? Para que eu nasci? Qual é o meu porquê? Isso. A gente confunde, às vezes, dom espiritual com dom ministerial. Então a gente tem que começar a desmistificar isso. Dom espiritual, ele vem dos 9 dons, que é o dom de cura, o dom de profecia, o dom de falar em línguas, de interpretação, de variedade de línguas, e os outros 9 dons. Aí a gente tem dons ministeriais, que a gente vai lá em Efésios 4. Ele trabalha com 5 dons ministeriais, que é pastor, mestre, profeta, apóstolos e evangelistas. E profeta. Isso. Ele trabalha com esses 5 dons ministeriais.
Então, quando ele trabalha com esses 5 dons ministeriais, ele está falando de algo que Deus colocou em você, um talento. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 12, tem alguns a mais lá no final. Então, tem dons a mais. Ok, esses dons ministeriais que Deus te deu, que Deus colocou em você, tá aí em você, tá dentro de você. Todos de uma vez? Não. Tá dentro de você alguns. Alguns. É lógico que você pode destravar mais alguns depois, conforme você vai sendo fiel. Que é a questão da multiplicação dos talentos. Você lembra da parábola dos talentos? Sim. Que um foi dado 5, outro foi dado 3, outro foi dado 1, e aí eles foram multiplicando esses talentos. É lógico, o talento que tá falando ali tá ligado a dinheiro da época. Mas também a gente pode trazer isso para a questão de coisas que Deus deu pra gente. E quando Jesus fala assim, olha, Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens, então ele deu algo para os homens. E é isso que os homens podem multiplicar. Ok. Quando a gente vai lá para Salmo 139, Moisés diz bem assim, escrevi foi escrito todos os meus dias no teu livro. Então, peraí, você pode interpretar isso de duas formas. Escreveu todos os meus dias no teu livro. Ele escreveu tudo aquilo que eu vou viver, ou ele escreveu tudo aquilo que ele gostaria que eu vivesse. Eu acredito nessa segunda parte. Que ele escreveu tudo aquilo que ele gostaria que eu vivesse. Olha o calvinismo aí. É isso. Mas não necessariamente que eu vou viver isso. Tá ali o que ele quer que eu viva. Agora, a decisão minha, se eu vou viver ou não, é minha. A decisão ainda está em mim. Então, assim, eu tenho aquilo, eu acredito que até o dia que você for para o céu e for julgado suas obras, ele vai fazer a comparação com aquilo que ele escreveu que ele gostaria que você vivesse. Sim. Então vamos falar que você foi um grande pastor, mas Deus te chamou para ser um grande empresário. É essa a incógnita. Entendeu? E aí a questão que vai ser comparar isso. Você, olha, o que eu tinha preparado para você não foi isso. Você fugiu daqui do seu chamado. Você fugiu. E aí, então, como que eu vou descobrir qual que é o meu propósito? Quando a gente vê Jesus diz assim, quem os homens dizem que eu sou? Aí fala assim, alguns dizem que você é Elias. Alguns dizem que você é um grande profeta. Jesus, tá bom. E vocês que vivem comigo? Os discípulos, os apóstolos? Quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento, Pedro, né, sai pra frente, fala assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus fica empolgado naquela hora. Bem-aventurado és tu, filho de Bar-Jonas. Então, ele falou assim, olha, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou assim, agora eu vou te mostrar quem você é. Você é filho de Bar-Jonas. Jonas, filho de Bar-Jonas. Então, foi o nome dele e falou assim, olha, de quem que você é filho? Mas eu te digo, peraí, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Então, peraí, essa revelação que você teve agora de quem eu sou, você não teve uma revelação natural de quem eu sou, mas teve uma revelação espiritual de que eu sou o Messias, o Cristo que haveria de vir. Então eu vou te trazer uma revelação espiritual de quem você é. Uau. E aí nesse momento que ele traz a revelação espiritual de quem Pedro era, e aí ele começa a falar assim, olha, tu és Pedro, e através dessa pedra edificaria uma casa firme e forte que mal nenhum prevalecerá. Então vamos lá. Você é Pedro. No grego vai estar Petros, que é um pequeno pedaço de rocha, e através dessa pedra, que é uma grande rocha, edificaria uma casa firme e forte que mal nenhum prevalecerá contra ela. Então, que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Então ele fala assim, olha, Pedro, você é um pequeno pedaço de rocha, mas através dessa rocha que você é, desse Petros que você vai começar algo na pedra. Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a igreja. Então, Pedro, você vai ser uma das pedras fundamentais da igreja. Uau. Então ele traz uma referência de quem Pedro era. Mas quando que ele traz essa referência? Quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. A gente vê em outro texto, que é a parábola da videira. A parábola da videira, Jesus diz assim, olha, meu pai é a videira, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, meu pai corta. Todo ramo que está em mim e dá fruto, meu pai poda para que dê mais fruto. Você fala assim, nossa, então realmente a gente tem que dar fruto. E aí ele vai continuando, ele fala assim, olha, porém, sem mim, nada vocês podem fazer. É necessário que a gente precise de Jesus para que a gente possa dar fruto. Então, fruto, a árvore, ela se esforça para dar o fruto?
é algo muito difícil para ela? Não. É algo natural para ela. Dar fruto é algo natural. Você já viu alguma árvore de maracujá dar fruto de laranja? Não existe. Uma macieira dar fruto de romã? Não existe. Cada árvore dá o seu fruto. E não é um esforço para ela. Aquele fruto sai de maneira natural. Só que, quem é a videira? É Jesus. O fruto que você vai significar o quanto que você está ligado em Jesus. Então, a questão não é você descobrir qual que é o seu propósito. É você descobrir quem é Jesus. Meu Deus. E a gente volta para ele no mesmo lugar. E é tão simples, né, que parece inacreditável, né? E a gente volta pro dia comum, cara. Chega perto de Cristo. Aproxime-se dele. Intimidade. Descubra quem é Cristo. Que você vai descobrir quem você é. É o poder do seu quarto. Uau. É o poder do seu quarto. Cara, eu acho que a igreja ela vai ser transformada quando ela voltar a entender o poder do quarto, cara. Quando ela voltar a entender, cara, que... E esse quarto, você tá falando não só o físico, né? O quarto você tá remetendo ao secreto, mas é o secreto em todo lugar, né? É a vida de sim, cara, de sede, de querer buscar. Senão o cara vai endeusar o quarto dele também. Né? Aí já abre uma igreja lá na casa dele. Vai falar hoje, né? Porque Mas a questão é, porque eu falei de quarto, que é a referência de Mateus 6, né? Sim. Fecha a porta do seu quarto e busca Deus em secreto. A gente tá tão preocupado, cara, em aparecer pros outros, a gente tá tão preocupado. Isso vem muito da nossa geração, cara, porque que eu não tava falando pra você aqui antes de começar a gravar. O nosso ambiente, antigamente, era só as pessoas que viviam ao nosso redor, nossa família, nossos amigos. Hoje em dia, as redes sociais, elas são a maior parte do nosso ambiente. Então a gente repete o comportamento do nosso ambiente. E a gente vê cada vez mais as pessoas com a vida linda e fazendo um monte de coisa, e você sente o tempo todo frustrado. E aí você vai ignorando as coisas naturais da sua vida porque você está tentando alcançar algo inalcançável e mentiroso. Porque as redes sociais, elas vendem mentira para você. Uma característica de Matrix. Isso. Qual que é a característica de vendas? Existem etapas de vendas. Você tem que entender como é que o seu cliente, ele tá em que etapa que ele tá. Uma dessas etapas, assim, o seu cliente tem um problema que ele não sabe que ele tem um problema. E você tem que mostrar esse problema para ele, para que então você possa vender a solução para ele. Então a internet, quando você está passando ali, a propaganda é sempre te mostrando que você tem um problema na sua vida, que tem algo errado na sua vida e que ele tem a solução para isso. E aí você vive o tempo todo insatisfeito e perdido. Porque assim, não, mas eu deveria já... Aí tem o cara lá com 15 anos fez o primeiro milhão. Senão eu deveria já estar fazendo meu primeiro milhão. Eu tô aqui acordando todo dia para trabalhar, para ralar, e eu não fiz meu primeiro milhão ainda. Tem algo de errado comigo. Tem algo comigo. Então a gente vive uma vida às vezes frustrada. A gente está tentando alcançar algo inalcançável. E essa geração está caindo muito na parábola da semente, que a semente caiu entre os espinhos. Quando ela tenta crescer, ela é sufocada. Pelo quê? Pelas riquezas, pelas preocupações desse mundo. Que tá ao redor, né? Então a gente tá o tempo todo preocupado, cara. Preocupado se a gente tá alcançando o dinheiro que a gente deveria alcançar. Preocupado se a gente tá tendo o status que a gente deveria alcançar. Preocupado. Cara, e no fim a gente deveria estar preocupado o quanto de Jesus a gente tá buscando. Porque o resto vai ser natural. O resto vai ser algo que vai acontecer. Sim. Então, essa luta pra dar fruto é o que tá matando a gente, cara. A gente tá lutando pra dar fruto, cara. Não tá lutando pra ficar perto dele. Isso. Eu tenho, assim, uma experiência no meu começo que eu via que Cristo era muito mais efetivo através de mim quando não tinha um microfone. Porque eu, no anonimato, fazia o meu devocional diário. Cara, acontecer coisas assim de Deus me usar. Eu falo, mano, isso aqui não aconteceu não, velho. Isso aqui não pode nem ser falado. Isso aqui. Mas era algo do anonimato. Aí, não que erraram comigo, né? Não tô dizendo isso. Aí me deram o microfone, você fica mais limitado. Porque é o culto. Não é que você fica limitado, é que quando te dá o microfone, liturgia, né? Isso, quando te dá o microfone, você já tem uma cartilha de como você tem que agir, do que você tem que fazer. E na rua, cara, na rua é diferente. A rua, ela... Cara, Jesus é das ruas, velho. Jesus, ele é das vielas. Porque na rua, Jesus entra, né, cara?
nos cortiços, nos lugares, nas brechas espirituais ali, ele entra para fazer a transformação. E o culto com o microfone, ele tem uma certa limitação. Você também você é conduzido por um certo filtro, por uma certa influência eclesiástica ali do momento, litúrgica, né? Isso esfria, né? Esfria. E às vezes eu conseguia fazer essa leitura, mas não igual hoje, mano. Cara, parece que quando eu tava lá no anonimato, Deus me usava muito mais. Aí me deram o microfone, agora eu tenho que fazer reunião com liderança. Agora eu tenho que multiplicar isso aqui, eu tenho que não sei o que, eu tenho que aprender. Eu quero ficar na rua. Foi ensinado assim. Você tem que ir para um outro nível. Nossa, você tá vendo o Rodrigo tá dando fruto? Você tá vendo que o Rodrigo tá crescendo? Vamos levar ele para um outro nível agora. Porque acreditam ainda que quando você prega lá em cima, é um outro nível. Aí a gente reunia... Não, já que tu gosta das ruas, vocês... Aí reunia para imprimir os panfletos e evangelizar. Não é assim, Te cara. colocou um modelo, né? Não é. É tipo assim... É igual uma vez a gente tava em casa, eu e um amigo, a gente tava em casa tomando tereré, e eu contando pra ele sobre as experiências, sobre as vivências, ele olhou pra mim, então vamos pra rua agora? Era meia-noite assim já. Eu, bora. Não foi, quinta-feira, evangelismo, os panfletos já estão impressos. Não, vamos pra rua agora? Bora. Cara, a gente foi lá da Vila Esmeralda até a 26, a gente passou a noite inteira falando de Jesus, cara. Até pra surdo eu preguei naquele dia. Boca de fumo, garota de programa, morador de rua, gari. Cara, foi uma loucura. Esse é o evangelho. Pra igreja assim. Não cara, tem. Não, como assim, cara, você tá fazendo isso? Calma aí, não é assim. Não, é muito novo ainda. É o primeiro amor ainda. Ele tá no primeiro amor ainda. Falta algo pra ele ainda. Assim. Não, vamos ver aqui pra esse autor, a gente vai. E isso que aconteceu também não precisa ser um padrão. Tem gente que não vai fluir assim. Isso. Eu mesmo. A pessoa vai se mover de outra forma no ambiente de trabalho. É só deixar ele vir. Eu sempre acredito nisso. Cara, deixa Jesus vir. Deixa ele... Vai lá. Deixa ele fazer. Cara, é como a gente começa a estudar os morávios. Os morávios eram, na verdade, eram um monte de igrejas que se reuniram no mesmo lugar, fugindo da perseguição da igreja medieval. E aí eles começaram a brigar entre eles. Eu sou de tal placa, não, eu sou de tal placa. Até que o senhor feudal lá, o senhor da terra lá, falou assim, não, peraí, vocês querem viver aqui, então agora vocês vão ter que se reunir e vou ter que andar todo dia junto. É a regra que eu tenho, vocês não vão ter que brigar mais entre vocês. E eles começaram a reunir todos os dias junto para orar. Isso permaneceu durante 100 anos. Então os morávios pregaram o evangelho para muito lugar. Assim, tinha morávios que se vendiam como escravo para pregar o evangelho. Eu já ouvi, cara. Loucura. Mas o que eles fizeram? Foram buscar Jesus, cara. Quanto que... E aí aquela questão que eu te falei, quem está mais longe de Jesus são os religiosos, sempre são. Uhum. A gente tá achando que os ímpios que é o problema. O problema tá nos religiosos, cara. Em quem que Jesus mais encrencou? Foi com os fariseus, cara. Não foi com as prostitutas. Não foi com... Cara, foi com os religiosos que pedem a igreja crescer. Jesus diz assim para os fariseus, vocês não alcançam o reino e impedem que as outras pessoas alcancem. Uhum. Então, cara, vocês... Além de vocês serem filhos do diabo, vocês estão tornando outras pessoas também. Então, os religiosos, às vezes, eles são mais perigosos do que os ímpios, cara. E aí o problema não é a quantidade de ímpios, mas a falta dos justos, cara. E os justos se esconderam, cara. E a gente fica deixando que certos homens dominem sobre a igreja, coloquem e virem donos da igreja, cara. É lógico que tem muita gente bom. A maioria das pessoas são boas dentro da igreja. A maioria das pessoas são honestas dentro da igreja. Mas tem algumas pessoas, cara, que estão tanto atrás de atenção, tanto atrás de microfone, tanto atrás de uma estrutura, de uma liturgia para se encaixar e para receber uma atenção na vida dela, que ela tá travando a vida de muitos, cara. Então ela vai chegar para você e falar assim, você não pode fazer desse jeito. Não, não é desse jeito. Eu vou te ensinar a forma que é. Cara, quanto tem que te ensinar? Busca Jesus. Essa é a verdade. E te instruir dentro da palavra. Porque a religião, ela busca santidade, tipo, ela busca pureza, santidade pro fruto, para crescimento. E o princípio da santidade é ser de santo porque ele é santo. Não é você que vai se santificar. Você entrando no ambiente dele, você vai se santificar. E você diante dele, cara, diante dele não tem como. Diante de Cristo, é gerado um constrangimento em nós que a gente vai até o ladrão da cruz.
Diante de Cristo, o que ele olha? Ele olha para Cristo e fala assim: eu sou um pecador, eu mereço estar aqui. Então ele reconhece a Cristo diante de Cristo, e ele reconhece as suas mazelas diante de Cristo. Então o princípio da santidade, de eu estar separado, é quando eu entro naquele ambiente da presença de Deus e ele vai me santificar. E ele vai me santificar de que forma? Ele vai me santificar mostrando as minhas mazelas para mim mesmo e me constrangendo ao ponto de eu começar a ter condutas diferentes para parecer com aquele modelo que eu estou diante. E a motivação da santidade não é porque eu preciso ser influência na minha família, eu preciso que as pessoas vejam que eu sou crente, eu preciso levar gente para a igreja. Cara, eu só quero ser santo porque eu tô diante dele, ele é santo, e eu não quero ser de outro jeito, eu não quero ser de outro jeito. Eu não quero ficar longe dele. Eu não quero ficar longe dele. É isso que é a motivação, é o amor por ele que é a motivação de eu não pecar. Mas você quer ver o ambiente? Como que você conhece que um ambiente é religioso ou um ambiente ele é quebrantado diante do Espírito? É o quanto você pode confessar os seus pecados e sente liberdade para isso. Ou tá todo mundo fingindo que não tem nenhum problema, que não é um erro. É um ambiente onde as pessoas confessam os seus pecados. É um ambiente onde as pessoas estão procurando ajuda uma das outras. Porque, cara, tem problema que eu preciso de você, cara, pra me ajudar, cara. Eu tô aqui pedindo sua ajuda, eu tô aqui, irmãos, eu tenho esse problema na minha vida, eu preciso de ajuda de vocês. Não, agora é um ambiente onde, peraí, você não pode mostrar isso. E você mostrou isso agora, não, a gente vai colocar você de banco e você não vai cear no domingo. Peraí, cara, o negócio é te restaurar. O negócio é lógico que se você começa com já ir pra maldade, eu vou lá, confesso o pecado, mas eu não estou disposto a largar ele, aí é diferente. Mas é diferente de um ambiente onde você tem liberdade para confessar pecados. O líder mostra as suas falhas desse líder, ou ele sempre todo tá mostrando uma capa de santidade que é inalcançável. Ele, quando ele erra, ele pede perdão, ele mostra, ele está trazendo esse princípio para os homens. Porque os fariseus, cara, tinha uma... exteriormente, cara, eles faziam até mais do que a lei estava escrito. Então, assim, lavavam as mãos para que, quem sabe, um mosquito não tivesse na mão dele e aí ele se tornou impuro por causa do mosquito. Então, assim, cara, era tanta jejuava do cominho, mas né? Interiormente o mínimo do... eram podres. E aí esse é o problema. A gente começa a esconder as nossas mazelas interiores e a gente para de procurar ajuda uns dos outros e aí a gente vive num ambiente hipócrita, um ambiente que é pesado servir a Jesus, cara. Um ambiente onde eu não sinto que tem pessoas que vão me ajudar a caminhar, cara. Eu tô carregando esse peso sozinho, cara. E aí vir pra igreja é mais um lugar de dor, é mais um lugar de solidão do que um lugar de acolhimento, cara. Um lugar onde eu sinto que eu vou estar sendo auxiliado por outros irmãos. Porque realmente as pessoas estão preocupadas com você. Sim. Ou as pessoas estão preocupadas umas com as outras. Dudu, antes da gente encerrar, a gente, assim, eu não sei como que vai se dar o formato, se a gente vai fazer as conversas extensas, assim, bater papo, deixar rolar. Mas antes da gente, talvez, encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu observei ao longo desse tempo, enquanto cristão, sobre o ensino. Porque, vamos lá, se tem ensino, não tem fogo. E se tem fogo, não tem ensino. Eu acho que isso se construiu de uma forma equivocada. Fala um pouco sobre isso. Dá para ter ensino e ter fogo? Cara, eu tava lendo até isso hoje. Eu vou ler até o texto aqui, Jeremias 2. Diz bem assim, olha. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Cara, hoje o que a gente mais vê são pessoas que conhecem da lei. Os escribas, os que eram da época antiga, né? Que conhecem tudo da Bíblia, mas não conhecem Deus. Por quê? São as pessoas que leem a Bíblia para ensinar os outros. Eu acho que o princípio de quem ensina os outros é não ler a Bíblia para ensinar os outros. Eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer Jesus. Uau. Eu leio a Bíblia porque eu quero me relacionar com Jesus. Então eu aprendi tanto com Jesus, Jesus me trouxe revelações do alto, que era para minha vida, que eu quero compartilhar a minha vida com vocês. Que é minha vida com a palavra. Então, por que hoje a gente vê, assim,
O cara vai lá, faz um monte de faculdade. O cara vai lá, faz um monte de coisa. Por quê? Porque ele tá fazendo teologia para ensinar os outros. Ele tá fazendo cursos para poder ensinar os outros. Curso de como ser um pregador. Cara, é para você? Ou é para aquilo que você quer fazer para os outros? Então, eu acho que o ensino do mestre, o mestre, ele tem que crescer num ambiente onde ele tá lendo a palavra porque ele quer Jesus, cara. Uau. E aí ele começa a ter uma revelações de Jesus que é Ela vai vir diferente do carregada de evangelista. revelação. Isso, que é diferente do evangelista. E aí quando ele tá no meio ali, cara, os textos bíblicos começam a borbulhar dentro dele, ele começa a lembrar um monte de texto bíblico. Comigo acontece muito isso. Eu tô nos ambientes que aqueles textos bíblicos vão borbulhando dentro de mim, eu vou lembrando de um monte. Então eu vou falando de Jesus. Então, por quê? Porque eu estudo e leio a Bíblia para minha vida. Eu não leio para te ensinar nada, Rodrigo. Eu não vou estudar a Bíblia para poder pregar no domingo. Cara, às vezes eu prefiro nem às vezes preparar uma pregação. Então, quantas vezes, cara, chegou assim, você vai pregar domingo, beleza. Eu deixava que às vezes Jesus, muita época eu passava tempo me preparando. E eu não sou contra preparar, eu acho que tem que se preparar sim. Não tô colocando uma regra aqui. Mas chegou um tempo que Jesus falou assim, olha, não, a partir de agora você vai falar o que eu te mando na hora. E eu tive que aprender a lidar com isso. E chega na hora, você começa a lembrar dos textos, Deus começa a construir isso dentro de você. Construir um lugar ali. Porque tem que sair daquilo que você vive. Porque você tem que pregar em tempo e fora de tempo. Como é que eu vou pregar em fora de tempo se eu não leio a Bíblia para mim, mas só leio a Bíblia para ensinar os outros? Eu não preparei os textos bíblicos. Eu não tenho referência aqui, eu não lembro agora. Eu acho que vem muito a falta de fogo, vem de estudar a Bíblia para mim, para mim poder ensinar para os outros, para que eu possa ensinar para os outros, e não para que eu possa transformar a minha vida. Porque a igreja pentecostal de glória a Deus, aleluia e reteté, cara, ela foi bem ensinada e ela entrou muito nesse cenário. Aí construiu aquilo, não, mas a letra mata. Se tem ensino, não tem fogo. Aí o que você falou aí encaixa. Não, o ensino é porque eu quero conhecer Jesus e automaticamente eu vou edificar o corpo através disso. Mas isso não significa que não precisa do ensino. É isso. Dá pra ter ensino e fogo. É isso. Então, assim, o que acontece hoje muito com os mestres? Não, eu sei de coisas da Bíblia, eu tive uma revelação nova da Bíblia, eu vi isso. Peraí, cara. Quem são as referências do Evangelho que vieram antes de você? Quais são as interpretações que esses homens tiveram de Deus? A interpretação é sua sozinho? Você está trazendo isso sozinho? Então, peraí, cara, você está se colocando num lugar que é perigoso. Então, vamos lá, eu, como mestre, como os mestres, eles não devem, cara, trazer uma revelação que só eles tiveram. Tem que colocar para ser julgada aquela revelação. Tem que ser para discutida, tem que colocar... Peraí, baseado em referências teológicas, referências de homens que foram muito mais além. Sim. Então, assim, a vida no Espírito é uma vida no mover de Deus, é uma vida no... E aí a consequência disso é que eu tenho um dom, vamos falar de ensino. Então, o dom de ensino ele vai ser algo natural, porque eu estou estudando para buscar a Deus. Porque eu quero a Deus. Então, vamos lá, a gente vê essa separação do fogo, é porque assim, eu quero me mover na profecia. Mas no meu quarto, eu sapateio como eu sapateio na igreja, pegando o outro lado da história agora, os que só estão no sapatinho de fogo e não lê isso da Bíblia. Então, o cara que só está no sapatinho de fogo é o cara que está só pegando experiências espetaculares. Sim. Que é num ambiente de E igreja. não significa ser o sobrenatural. Não é o sobrenatural. Por que eu falei do ensino do fogo? Porque a gente errou muito por imaturidade, pela ausência do ensino, né? De entender, assim, que o ensino vai esfriar a igreja. E a gente tem que buscar, cara, o conhecimento da palavra. Total. Né? E o conhecimento da palavra, às vezes, ele vem com fogo. Sim. Ele vem com fogo. Deveria vir com fogo. Entendi. É igual o dom do conhecimento, a palavra de conhecimento não necessariamente não. A palavra de conhecimento não é sobre o conhecimento humano. É um conhecimento divino que vai lhe ser revelado para mudança de alguma coisa. Às vezes Deus vai dar uma revelação em conhecimento para você que ele não deu para NASA, velho. É loucura isso. O evangelho é muito loucura, né? E você vê, conforme o seu dom ministerial, você vai mover em alguns dons espirituais. Sim. Então é muito comum você ver os mestres se movendo em palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. É muito comum.
Então você começa a falar de alguns textos bíblicos e começa a tocar na sua vida naquilo que era Uau. certo Só pra você. pregando, Cara, só através dos textos bíblicos, sem diretamente. isso. O cara tá se movendo ali no sabedoria e conhecimento. Específico pra você. Exatamente. Então, são os textos que vão vindo na mente, vão vindo no coração, que eu não lembrava. O Espírito Santo me faz lembrar. E você já teve aquela sensação assim, cara, esse texto bíblico aqui só faz sentido pra mim. Isso parece que é até errado de pregar, porque aí a gente entra naquele problema, né? De não olhar a referência, se tem referências em relação àquilo ali, ou se a gente tem que manifestar aquilo porque é algo do Espírito Santo e vai testificar no coração de alguém. E isso vem muito assim, porque quando você lê a Bíblia pra ensinar pros outros, você tá doido pra procurar uma revelação dessa. Uma revelação que é muito fora da caixa pra surpreender todo mundo. Eu quero escrever meu livro, né? Aquela Eu coisa, quero algo fazer a que vai surpreender conferência. todo mundo, que vai chamar a atenção de todo mundo pra mim. Quando você estuda pra você mudar a sua vida, cara, nem tudo você vai querer compartilhar ainda. Não é tempo, porque vamos lá. Aquilo que você ensina, você vive. Você é fiel naquilo que você está ensinando. O Tiago fala assim, olha, nem todos vocês busquem ser mestres, porque os mestres serão julgados com maior rigor. Então, pera aí. Se você sabe mais, a cobrança em você vai ser mais. Então, antes de ensinar algo, você está vivendo aquilo com intensidade? Aquilo realmente teve fruto na sua vida? Ou é só mais uma revelação que você teve, que você quer mostrar para os outros que você sabe mais? Uau. Então, por isso que Deus não me dá palavra nova, que Ele quer me matar naquilo que... Cara, você não muda de vida, então eu vou só falar a mesma coisa, cara. Você tem que morrer nisso aí. São etapas que você vai viver na sua vida, e aí você vai trazendo revelações novas, você vai vivendo coisas novas. Isso aí, cara. Pra fechar, queria fazer aquela perguntinha clássica que a gente sempre faz. Se você pudesse, Dudu, jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas, quem seriam essas pessoas e o porquê? Primeira pessoa, Jesus, obviamente. Eu gostaria muito de jantar com ele, de conversar com ele, de dar muitas informações ali, principalmente saber o que você fez dos 12 até os 30. Acho que a segunda pessoa que eu gostaria de conversar seria Paulo. Cara, o cara que foi boa parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Imagino quanto de referência ele deve ter, quanto de conhecimento, assim, de experiência que teve com Jesus. A terceira pessoa, cara, que eu gostaria de conversar num jantar, cara, eu gostaria de jantar com essa pessoa. Cara, eu acho que eu gostaria de, se eu fosse escolher mesmo, nem é algo assim que realmente, assim, só pra falar. Mas tem que ser uma pessoa, não pode ser um grupo tipo da igreja, cara. Porque pode. Eu acho que a igreja, cara, eu acredito muito, cara, que voltar a ter esse relacionamento, se sentar na mesa com os irmãos, cara, é a coisa mais preciosa, que é a questão também a gente, não vamos pensar só nos espetaculares, vamos voltar pra base, hoje, pra fundamento. Base. Então, se Deus me colocou aqui, cara, as pessoas que estão aqui, elas são as pessoas chaves da minha vida. Amém. Amém. Uau, e é isso aí. Cara, valeu, velho. O papo foi legal. E assim, vamos encerrar porque senão fica muito grande. Não que não possa ficar, não possa fluir de maneira assim gigantesca a conversa, mas só pra gente também ter essa questão do público e tudo mais. Eu acredito que tenha edificado a vida de você que assistiu aí. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e inscrever-se no canal, beleza? Cumprimenta a galera, deixa um recado aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, que tava dando essa força aí. Curta, compartilhe com mais gente para que a gente possa alcançar mais pessoas para Jesus. É o comum, é o natural. E eu agradeço, cara, pela honra de me convidar aqui. Nem esperava, eu juro que eu não esperava, cara. Você pegou de surpresa assim, eu falei, o que eu vou falar? Cara, a honra é minha. Valeu. Fechou. Valeu, chamando. Ô, imagina